Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estou eu aqui para mais uma aula, revisão para o concurso do IBGE 2021. Nessa sexta aula, eu começo a resolver a prova que ocorreu em 2016, aonde eu estarei resolvendo das questões 16 a 20 de matemática. Tudo bem? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, pessoal, vamos lá então. Vamos começar na correção então, do concurso IBGE 2016, recenseador, tá? A questão 16, ela estava dizendo o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a afirmação verdadeira. Então, nós vamos ter que analisar alternativa por alternativa, correto? A A está dizendo o seguinte: a escrita 2,3 bilhões corresponde a 2 bilhões e 3 milhões? Essa afirmativa ela é falsa. Pelo seguinte, olha, 2,3 bilhões, a escrita seria da seguinte forma: 2,300, completando com 3 zeros, eu teria 2.300 milhões, mais 3 zeros, eu teria os bilhões. Então, na realidade, 2,3 bilhões corresponde a 2 bilhões e 300 milhões, e não 3 milhões, tá? Então, aqui, esta alternativa é falsa. A B, vamos lá, alternativa B. A metade de 10 mil é 500, também falsa. Olha, o que é a metade de 10 mil? Está aqui, o 10 mil dividido por 2. Ao dividir o 10 mil por 2, vai dar 5 mil, correto? E não 500, então aqui também falsa. O número, vamos lá, para a letra C, alternativa C. O número 13.104 pode ser representado pela expressão 1 vezes 1.000 mais 31 vezes 100 mais 4 vezes 1. Olha, gente, 1 vezes 1.000 vai me dar 1.000, correto? Tá? 1 vezes 1.000 aqui me dá 1.000. Somado com 31 vezes 100 vai dar 3.100. 4 vezes 1 dá 4. Ao somar, eu vou ter 4.104 aí. Correto? Tá? 4.104. E não 13.104. Então, aqui também é uma alternativa falsa, tá? Então, essa daqui também é falsa. Vamos lá, alternativa D. Em 5.000, há 20 grupos de 250. O que eu vou fazer, gente? Para saber quantos grupos de 250 cabem em 5.000, eu vou dividir os 5.000 por 250 aí, ó. Tá? Dividindo 5.000 por 250, olha, já posso simplificar esse zero com zero. 500 dividido por 25 dá 20. Então, esta é a alternativa verdadeira. Tá? Não precisaria nem verificar a última, né? Porque qual é a alternativa verdadeira? Seria a letra D de dado. Mas, em todo caso, vamos só para verificar a última aqui, olha. A expressão 12 vezes 100, olha, 12 vezes 100 me daria 1.200, mais 50 vezes 10, 50 vezes 10 daria 500, somando, vai me dar 1.700 e não 1.250, correto? Então, aqui falsa aí. A resposta, então, desse exercício C desse exercício 16 é a alternativa
alternativa D de dado. Beleza? Então, um exercício aí que envolveu umas operaçõezinhas simples aí, né? De soma, multiplicação e divisão. Tudo bem? Vamos lá, então, para a questão 17 dessa prova. Bem, pessoal, aqui na questão, então, 17 está dizendo o seguinte. A tabela a seguir apresenta o resultado parcial de um torneio de futebol. A equipe A tem 26 gols a favor, 19 contras. Qual o saldo de gols dela? Então, o saldo de gols é a diferença entre gols a favor e o gols contra. Então, 26 menos 19, ela vai ter um 7 de saldo. Tá? 7 gols de saldo. A equipe B fez 17 a favor, 21 contra. Então, 17 menos 21, ela vai ficar com menos 4 gols de saldo. A equipe C fez 18 gols a favor e teve 23 contra. Então, 18 menos 23, ela vai ter um saldo negativo de 5 gols. 18 menos 23, menos 5. A equipe D fez 19 gols a favor, tomou 19 gols contra. Então, ela vai ter um saldo de 0. A equipe E fez 15 gols a favor e 24 contra. Então, 15 menos 24, 15 menos 24 vai dar um saldo negativo de 9 gols. A equipe F fez 22 gols a favor e 17 contra. Então, ela vai ter um saldo de 5 gols. Beleza? Então, tá aqui o saldo de gols dessas equipes. Vamos continuar. De acordo com os dados da tabela, a diferença entre o saldo de gols do primeiro e último colocado até o momento. Gente, esta seria uma questão que caberia recurso, porque a tabela não diz para a gente qual equipe está em primeiro ou qual equipe está em último lugar. Para saber se uma equipe está em primeiro ou em último lugar, não é pelo saldo de gols. Não quer dizer porque você está com saldo de gols negativos que você está em último lugar no campeonato, tá? Então, é um exercício que foi mal formulado. Olha, se eu considerar a equipe com maior saldo de gols, que seria aqui a equipe A, maior saldo de gols, subtraindo da equipe com menor saldo de gols, que seria a equipe E, mas isso não quer dizer que ela está em último lugar. Então, a diferença da equipe com maior saldo de gols, que é 7, menos a que tem menor saldo de gols, então menos 9, tá? Então, aqui o menos e menos vai dar mais, 7 mais 9 me daria 16. A diferença estaria ali na alternativa D, tá? Mas a tabela, ela não mostra para a gente qual é a equipe que está em primeiro. Simplesmente fala equipe A, equipe B, equipe C, equipe D, equipe E e equipe F. Agora, se eu considerar a sequência da tabela, a equipe que estaria em primeiro lugar, vamos lá, considerando a sequência. Se eu considerar aqui, primeiro lugar a A, segundo a B, terceiro a equipe C, quarto a equipe D, seguindo aqui a tabela, quinto a equipe E e sexto a equipe F, a diferença que está em primeiro e último colocado seria 7, a último colocado seria a equipe F, o saldo dela é 5, 7 menos 5 dá 2 aí. E aí? Então foi uma questão mal formulada, eu não sei se essa questão foi anulada ou não, deveria ser, tá? Porque aqui não explica. O gabarito saiu como letra D. Então, a pergunta aqui deveria ser a diferença entre a equipe com maior saldo de gols e a de menor saldo de gols. Tudo bem? Então tá aí, gente, olha. Mas é um exercício para a gente ver aí a análise de uma tabela, né? E depois uma continha aí de diferença, tá? Gente, vamos lá para a questão 18. Bem, a questão 18
ela está dizendo o seguinte: Gilda organizou um evento na empresa que trabalha, para isso comprou copos descartáveis de 200 mililitros cada um, ml. 10 refrigerantes com embalagem de 1 litro cada um e mais 8 em embalagens de 1,5 litro cada. Nessas condições, o número máximo de copos que ela poderá encher por completo é... Olha, vamos primeiramente calcular a quantidade de litros que ela comprou de refrigerante. Ela comprou 10 embalagens de 1 litro. Então, aqui, 10 vezes 1, ela comprou 10 litros. Depois, ela comprou 8 embalagens com 1,5 litro cada uma. 8 vezes 1,5 vai me dar 12 litros de refrigerante. Então, ela comprou um total de 22 litros. Só que os copos estão em ml, tá? 1 litro, então você tem que saber essa correspondência aí. Unidades, né? De medida de capacidade. 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Então, como ela comprou 22 litros seria 22 vezes 1.000, daria 22.000 mililitros. Então, eu transformei em mililitros porque a capacidade dos copos está em mililitros, tá? Então, 22 mililitros de refrigerante. Show? Olha, como cada copo tem a capacidade de 200 mililitros, então eu vou dividir 22.000 por 200 aí. Aqui na divisão já dá para simplificar esses dois zeros, certo? Sobrou 220 dividido por 2, 110 copos. Beleza? Resposta se encontra aqui na alternativa E de excelente. Show? Então tá aí a resposta. Olha, é um exercício que envolve aí operações, né, de multiplicação, divisão e conversão de unidades de medidas de capacidade. Tudo bem? Né? Então, saber essa relação é importante, que 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Beleza? Então tá aí, vamos lá para a questão 19. Bem, a questão 19 está dizendo o seguinte: para uma festa junina foi contratada uma barraca de doces que levou os seguintes tipos de doce: maçã do amor, paçoca, pé de moleque, cocada e churros. O gráfico mostra a quantidade de doces vendidas na festa. Olha, maçã do amor foi 28, paçoca 72, pé de moleque 61, cocada 45, churros 56. Baseando-se nos dados apresentados, assinale a alternativa correta. Na festa foram vendidos um total de 260 doces. Olha, vamos somar para ver, tá? Então, olha, somando aqui, foram 28 maçãs do amor, mais 72 paçocas, mais 61 pé de moleques, mais 45 cocadas, mais 56 churros. Efetuando a soma, 28 mais 72, mais 61, mais 45, mais 56, foram vendidos 262 doces. Então, a A não é correta. A A é falsa. Um F aqui de falsa. Vamos lá para B. Na festa, foram vendidas exatamente 20 dúzias de doce. Olha, cada dúzia corresponde a 12 doces. Então, eu vou dividir 262 por 12. Ao efetuar
a divisão de 262 por 12, eu vou encontrar aqui aproximadamente 21,83 dúzias, tá? Porque cada dúzia são 12, né? E aqui está dizendo 20, não, foram vendidos quase 22 dúzias, né? Então, também falso. Vamos lá para C. A diferença entre as quantidades de doces mais vendido e menos vendido é 56. Ó, o que mais vendeu foi paçoca. Foram quantas? 72. O que menos vendeu foi maçã do amor. Foram quantas? 28. Vamos fazer a diferença. 72 menos 28. 72 menos 28 dá 44. Correto? E aqui está dizendo que é 56. Também falsa. Próximo. Vamos lá, analisar a letra D. O número de maçãs do amor vendidas corresponde ao dobro do número de churros vendidos. Não. Olha, o número de maçãs é 28. E o número de churros é 56. O número de churros que é o dobro do número de maçãs. E não de maçãs o dobro do número de churros. Não, porque o dobro de 28 é 56. Aqui está falando que maçã é o dobro. Não. É a quantidade de churros que é o dobro do número de maçãs. Então, a alternativa D, ela é falsa. Correto? Sobrou a alternativa E, que é o que está dizendo. O número de maçãs vendidas corresponde à metade do número de churros vendidos. Né, lá? Realmente, ó, número de churros 56. Metade de 56 é 28. Então, a quantidade de maçãs é a metade. Resposta alternativa E de excelente. Né? Então, um exercício aí também envolvendo operações simples de matemática, operações aí aritméticas. Tudo bem? Vamos lá para a questão 20. A questão 20 está dizendo o seguinte: Ricardo anda todos os dias de bicicleta em uma pista circular com 160 metros de comprimento. Então, o contorno da pista, tá? Contorno da pista é 160 metros de comprimento. Em uma semana em que ele andou exatamente 17 quilômetros, o número de voltas completas que ele deu na pista foi de, olha, ele andou quantos quilômetros? 17 quilômetros. Então, vamos lá. 17 quilômetros. Cada volta na pista corresponde a 160 metros. Então, eu vou ter que transformar esses 17 quilômetros em metros. Lembrando que a relação que 1 quilômetro, isso aqui é importante também, a unidade de medida de comprimento. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Tá? Então, 17 quilômetros são 17.000 metros. Então, nessa semana, ele andou 17.000 metros. Cada volta é 160 metros. Então, para saber o número de voltas, basta eu dividir a distância total pelo número de uma volta. 17.000 dividido por 160 metros, que é o contorno da pista. Não? Tá? Então, ao efetuar essa divisão, eu vou encontrar aqui 106,25 voltas. Então, ele não completou 107 voltas. Ele completou 106 voltas, que é o que está pedindo, voltas completas. Então, a resposta está aqui na alternativa B de bom, B de bola. Beleza? Então, tá aí, gente, olha. Esse exercício é um exercício que envolveu aí conversão de unidade de medida
e depois aí uma operaçãozinha matemática, uma operaçãozinha simples de divisão. Tudo bem? Então, gente, olha, aqui eu estou encerrando essa 6ª aula da playlist. Logo, logo já estarei lançando a 7ª aula desta playlist, aonde eu vou continuar a correção dessa prova de matemática para recenseador de 2016. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos nessa aula, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um link aí no meu canal, que isso é importante para mim, tá? Para que o canal possa crescer. Tudo bem? Tá? E se inscreva, né? Para receber notificações de novas aulas. Tudo bem? Então, logo, logo, continua a correção, estarei lançando aí a aula 7. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!